Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora do Lula, que classificou o ocorrido lá na reunião entre o Trump e o Zelensky como uma cena grotesca, a pior desde a invenção da diplomacia, palavras do Lula, né? É lógico, o Lula ia falar besteira, todo mundo sabe disso, né? Mas eu sei de muito bolsonarista que está comemorando isso, falando assim, tá vendo? Aí Lula, você vai enfrentar isso também, não sei o que lá, que o Trump faz e o Trump acontece, não sei o que lá, não sei o que lá. E eu quero alertar para vocês, eu vou fazer o caso aqui para vocês nesse vídeo, que ao contrário, esse tipo de coisa prejudica o Trump e ajuda o Lula. Por mais que o Lula seja idiota demais para aproveitar essa oportunidade, eu tenho certeza que as redes de televisão aqui no Brasil já perceberam essa oportunidade. Tanto é que já estão colocando essa coisa como uma ajuda ao Lula contra o Trump. O Trump ficou numa posição mais delicada agora perante o mundo, né? E é muito importante notar a diferença das coisas. Por exemplo, no caso da liberdade de expressão, o Trump está correto. De fato, a esquerda aqui no Brasil, o Alexandre de Moraes e inclusive países na Europa, tem exagerado em censura, em calar vozes, em calar a oposição. Isso é um absurdo. Eles estão certos. Por isso que é fácil vender essa história, por isso que eles estão ganhando. Por isso que o Trump pode bater no Alexandre de Moraes e fica bonito, porque ele está fazendo o correto. No caso do Zelensky, é o contrário. O Zelensky está certo, o Trump está errado. Então, quando ele faz esse tipo de coisa, ele perde apoio no longo prazo, ele perde capacidade no longo prazo. É verdade, ele está iludido com aquela história de que vai conseguir um prêmio Nobel da Paz. Exatamente. O Trump está com o mesmo problema do Lula, a mesma ideia do Lula na cabeça do Trump. Infelizmente, o Trump tem mais poder do que o Lula. E aí, esse negócio causa todo esse problema que a gente está vendo. Mas não tenham ilusão, isso está prejudicando a direita no mundo. Direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. Direita pró-Rússia, meu amigo, é questão de tempo para acabar. Não embarquem nesse barco furado. Depois não digam que eu não avisei. Essa notícia foi sugerida por eu de novo, Sigelman e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu não preciso explicar o que aconteceu entre o Trump e o Zelensky, eu já fiz alguns vídeos sobre isso. Se você quiser um vídeo mais detalhado, tem lá no canal Mundo e Revolução. Eu analisei toda a parte contenciosa da conversa, expliquei direitinho o que estavam se falando ali, coisa e tal, mas o resultado final foi o seguinte. O Trump, né, resumindo de forma muito rápida, foi o seguinte. O Trump queria empurrar um acordo de cessar-fogo sem garantias militares para a Ucrânia. O Zelensky falou que isso não serve de nada, porque já tinham assinado não sei quantos acordos com a Rússia e a Rússia descumpre todos os acordos. Então, se tiver um cessar-fogo, tem que ter garantias de segurança dos Estados Unidos para a Ucrânia. Um mero cessar-fogo ele não vai aceitar, ele quer a paz tanto quanto os Estados Unidos, mas tem que ter mais coisa nisso daí. E quando o Trump viu que a ideia do Trump era forçar o Zelensky a aceitar, botar ele na frente das câmeras, falar, não, você vai ter que aceitar, vai estar aqui comigo, com todo mundo pressionando, e vai acabar aceitando. E o Zelensky saiu dessa armadilha, não aceitou o acordo com os Estados Unidos e beleza, fez o certo, né? Mas o Trump e o Vance, em determinado momento, perderam a linha. Quando eles viram que o Zelensky não iria cair no papo deles, não iria cair na armadilha de aceitar esse cessar-fogo sem garantias de segurança, o pessoal perdeu o controle lá, o Vance subiu a voz, eu não sei o que lá. Ficou um negócio muito feio no final das contas, né? Enfim, o Lula tem uma ideia sobre isso. É verdade. Se você quer saber, esse assunto está sendo falado em tudo quanto é lugar. Eu posso garantir para vocês. Eu estou aqui viajando, estou visitando minha mamãe, e o pessoal está falando tudo quanto é lugar. Qualquer botiquim que o pessoal nem sabe quem que é Zelensky, guerra da Ucrânia, Trump, não sei o que lá, está todo mundo falando sobre isso. E a opinião de todo mundo, eu lamento informar vocês, a maior parte delas é contrária ao Trump, tá? Saindo da bolhazinha da direita ali. Por quê? Porque as pessoas veem o que foi de verdade, né? Foi uma armadilha colocada pro Zelensky ali. O Trump tá lá grandão, com um terno. Olha a visão da coisa, né? O Zelensky, um cara menorzinho ali, com uma roupa mais simplesinha, sendo enxotado pelo Trump. Isso não pega bem nem se o Trump tivesse certo, mas como o Trump tá errado, aí que pega mal pra caramba no final das contas, né? E até o Lula me fala isso aqui. Isso aqui, pode ter certeza, a gente vai falar o que o Lula falou aqui, você vai ver que o Lula falou merda, pra variar. O Lula falou merda. O Lula tem a mesma ideia do Trump. Aqui, ó, tá aqui, ó. O pessoal aqui da Fox News falando que o Trump, se o Trump não ganhar um prêmio Nobel da Paz depois disso, esse prêmio não significa nada. Ou seja, estão entregando que o Trump está querendo no final das contas, o que os republicanos estão querendo no final das contas, é a mesma coisa que o Lula.
ficaram com aquela ideia de que não, que eu vou ganhar um prêmio Nobel da Paz, porque né, eu saí, eu fui acusado de um monte de coisa e voltei para a presidência, então eu tenho que ganhar um prêmio Nobel da Paz, eu não sei o que lá. O Trump está com a mesma ideia idiota do Lula e com um problema adicional. O Lula é só um idiota, o Lula não tem capacidade de fazer nada. Né? Então, por mais que ele tentou lá, ele falou, não, vamos tomar uma cervejinha e coisa e tal com o Zelensky, com o Trump, não sei o que lá, o Lula não consegue fazer porra nenhuma. Então, menos mal, porque ia pro lado errado. O Trump consegue fazer merda, né? Então, esse que é o problema dessa história. Mas aí, o que eu quero trazer para vocês é o quanto que isso prejudica a nossa causa aqui no Brasil. O Lula falou o seguinte, olha só, eu acho que a diplomacia, desde que a diplomacia foi criada, né? Pois é, não se viu uma cena tão grotesca, tão desrespeitosa como que aconteceu no Salão Oval da Casa Branca. Olha só, é o destaque que o pessoal da imprensa dá isso. Por quê? Porque eles perceberam que isso daqui coloca o Lula numa luz boa. E coloca, tá? Por quê? Porque o Zelensky tá certo, o Trump tá errado. Se você vê tudo que o Lula falou, eles falam bem mais aqui depois, aqui embaixo, aqui, ó. Aqui, ó. Eu sinceramente acho que uma parcela da sociedade vive de desrespeito dos outros. Não é possível a gente falar de democracia se não há respeito por outro ser humano. Acho que o Zelensky foi humilhado, que na cabeça do Trump o Zelensky merecia isso. Acho que a União Europeia vai ser prejudicada com o discurso do Zelensky. Eu disse ao presidente da Alemanha que é possível que a Europa fique responsável pela reconstrução da Ucrânia, fique responsável pela manutenção da OTAN. Olha, falando só merda o Lula, né? Só merda. É lógico que a Europa vai ajudar a reconstrução da Ucrânia, já se comprometeram a ajudar a reconstrução da Ucrânia. E quem vai pagar pela reconstrução da Ucrânia vai ser a Rússia, que vai perder a guerra, evidentemente. Aqui, ó, é bem possível que a Europa seja responsabilizada pelo desastre que está acontecendo, quando na verdade não é problema de nenhum país. É o problema da irresponsabilidade de gente que não quer discutir a paz e prefere discutir a guerra. Ou seja, o idiota do Lula está contra o Zelensky, mas o pessoal do jornal aqui se percebeu o problema. Percebeu que botar só a crítica do Lula ao Trump ajuda o Lula, né? E ajuda todo o pessoal que está fazendo censura. Por quê? Porque o Zelensky está certo, as pessoas sabem disso. É só descrever o que aconteceu. A Rússia invadiu a Ucrânia. É óbvio que o Zelensky está certo e o Putin está errado. Fica esse bando de bote russo falando que não, mas não é bem assim, porque não sei o que lá, porque pipipi, popopó, não sei o que lá. Não tem pipipi nem popopó. A Rússia invadiu um país soberano, invadiu a Ucrânia, matou um monte de gente, sequestrou um monte de gente, sequestrou criança, estuprou mulheres, uma tragédia terrível. O Putin tem que ser punido por isso. E aí, quando você entra nessa história de que não, bacana, que olha só, o Trump bateu no Zelensky, então isso vai ser bom também, porque o Lula vai apoiar do Trump também, não sei o que lá. Cara, vocês não estão prestando atenção. O Lula está errado, o Trump está errado, o Zelensky está certo. Se você começa a bater no quem está certo, você perde força, você não ganha força. Por que o Trump consegue com tanta facilidade essas coisas contra o Alexandre de Moraes aqui no Brasil? Porque o Alexandre de Moraes está errado mesmo. O Trump está certo nesse caso, liberdade de expressão é importante pra caramba, né? Aí aqui, ó, olha só, o que aconteceu com essa história, né? A Europa reafirmou o apoio à Ucrânia, todos os países europeus mandaram mensagem de solidariedade aos Zelensky, coisa e tal. Aí, olha só o problema. A Europa estava abandonando aquela questão da censura. Não estava? Justamente por causa da pressão americana. A gente sabe que o pessoal da Europa quer censurar as pessoas. Isso é errado. Nesse ponto, a Europa está errada. Censura é errado. Só que agora você deu uma desculpa para esse pessoal para dizer que não, o Trump está atacando a gente com esse negócio de censura também, não sei o que lá, então a gente não vai. A gente tem um argumento forte para bater no Trump. E o Lula só não vai embarcar nesse negócio porque o Lula tem um problema que ele não gosta do Zelensky, ele gosta do Putin, né? O Lula, essa é a merda do Lula. O Lula se fudeu, ainda bem que nossos adversários são burros pra caralho, vou te falar um negócio. Ainda bem que o Lula é burro, porque ficou do lado do Putin nessa história. Se o Lula tem um mínimo de cérebro, se o Tico tá falando com um teco na cabeça dele, e ele decide ouvir o Macron e os Olaf Scholz que vieram aqui no Brasil dar esse recado pro Lula e decide apoiar a Ucrânia, a gente já tá numa enrascada agora. Por quê? Porque aí o Lula conseguiria o apoio da Europa nessa mesma cruzada que eles estão de fazer censura e coisa e tal. Ou seja, eles ganham um apoio. Porque agora eles têm um argumento forte para se unir do lado correto, o lado da Ucrânia, né? Por mais que eles tenham outro argumento errado, o argumento da censura, eles agora têm um motivo de união. Felizmente o Brasil não vai participar disso, mas ainda assim enfraquece o nosso lado. Por quê? Porque a Europa se uniu nisso daí. A Europa se uniu numa coisa que todo mundo percebe que é verdade, que é o lado certo. Aqui, ó, isso aqui em Vermont, onde o DJ Vance foi passar o final de semana, o pessoal fez um protesto lá perto da casa dele, lá com bandeiras da Ucrânia e coisa e tal, o povo americano.
Aqui, ó, tem Londres também, o pessoal fazendo protestos enormes a favor da Ucrânia em Londres também. Se do lado dos trumpistas aí o pessoal tá todo mundo amigo, tá vendo? O Trump arrebentou, o Trump fez isso, o Trump fez aquilo. Meu amigo, do outro lado, o pessoal se uniu também. Por quê? Porque eles estão certos. Se o Trump se limitasse à parte que ele está certo, que é a parte contra a censura, esse tipo de coisa, estaria ótimo. Mas o pior de tudo é o porquê que o Trump quer essa porra. Porque ele não vai conseguir acordo nenhum com a Rússia, né? Ele não vai conseguir nada. O Putin não vai aceitar parar a guerra de jeito nenhum. Então, ele queria a concessão do Zelensky exatamente para poder dizer que conseguiu fazer a paz. Não adianta, não vai ter acordo de paz nesse momento. E, enfim... O ponto todo é esse. O fato do Trump ter ficado do lado errado neste ponto enfraquece toda a luta que os Estados Unidos estão fazendo, inclusive na questão da liberdade de expressão. Olha esse caso aqui. O Lula estava no encontro agora com líderes da Espanha, Chile, Colômbia e Uruguai. Olha só que coisa michuruca. Lembra que eu falei para vocês que o Lula pediu ajuda à Europa? O Lula falou, não, porque os Estados Unidos estão atacando o Brasil, os Estados Unidos estão batendo aqui no Alexandre de Moraes, socorro, né? Porque, como eu falei para vocês, já tá mal barata voa lá em Brasília com o negócio com os ataques do Trump no Alexandre de Moraes. O Brasil sabe que não tem como ganhar dos Estados Unidos numa disputa desse tipo, então o pessoal já tá no barata voa lá. Aí o Lula quis ajuda da Europa. A Europa falou, Lula, você não quis ajudar a gente aqui, a gente não vai te ajudar também não. Aí ficou Espanha, que é esquerdista pra caramba, Chile, Colômbia e Uruguai. Isso aqui foi todo o apoio internacional que o Lula conseguiu nessa briga dele contra os Estados Unidos para tentar salvar a cabeça do Alexandre de Moraes. Agora para pensar. Esse pessoal aqui, o cara do Chile já é a favor da Ucrânia. O cara da Colômbia não. O Uruguai eu não sei. O cara do Uruguai é um cara novo que entrou agora, eu não sei qual é a posição dele na questão da Ucrânia. Mas repara como é que a situação começa a ficar perigosa, porque esse pessoal de censura vai se unir num ponto de vista correto. O Trump fez uma cagada com esse negócio, uma cagada enorme a troco de bosta nenhuma, porque ele jamais conseguiria nenhum acordo com o Trump. Gente, não tem como fugir disso, a gente tem que apoiar as coisas certas. Se você apoia o que é certo, você acaba saindo bem. Pode demorar um tempo, tá? Você pode apanhar, pode o pessoal te criticar e coisa e tal, mas você acaba saindo do outro lado. Se você apoia o errado, se você apoia a iniciação de agressão, você está errado, você vai perder pontos inevitavelmente. Não tem como isso não transparecer no tempo. A direita que tem futuro, é o que eu falo para vocês, a direita que tem futuro é a direita pró-Ucrânia. A direita pró-Rússia está condenada. Lamento muito informar vocês. A direita pró-Rússia é esquerda, meu amigo, porque a tática do Dugin lá do Putin é a mesma coisa, é exatamente usar esse negócio de valores cristãos e não sei o que lá, para engrupir os idiotas conservadores, para eles acharem que estão um líder conservador, quando o Putin é o maior globalista de todos, é o maior liberal de todos no final das contas. Ele quer enganar o pessoal. Não é à toa que aqui no Brasil esse caso uniu bolsonaristas e petistas. Vocês sabiam disso? Vocês repararam isso? Que o pessoal petista também achou lindo o Trump escorraçando o Zelensky? O pessoal petista e o pessoal bolsonarista, uma parte deles, tá? Nem todos os bolsonaristas. Eu sou um bolsonarista do lado certo. A direita pró-Ucrânia. É essa a direita que tem futuro. Prestem atenção nisso e tomem cuidado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.